Tardes, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, meus amores. Bom, hoje vocês vão fazer a capinha do caderninho de espanhol de vocês, certo? E para podermos, fazendo a capinha e escrever atividade, tá? Da primeira etapa do segundo trimestre. E se inicia hoje. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos falar dos hispanos hablantes. O que é hispanohablantes? Dos países que falam espanhol. Hispanohablante é que fala a língua espanhola. E como falar da língua espanhola se no primeiro a gente não falar de quem? Da Espanha. Então nós vamos ter um conhecimento da Espanha. Tia, será que na Espanha só se fala o espanhol? Não. Na Espanha nós temos vários idiomas, certo? Vários dialetos, de acordo com a região da Espanha. Porém, a língua oficial da Espanha é o castelhano, é o espanhol que nós conhecemos. Porque castelhano e espanhol, castelhano e espanhol é a mesma língua, certo? Se a pessoa falar assim, aquela menina fala castelhano e a outra fala espanhol. Não, tá errado. Ambas falam castelhano, porque castelhano e espanhol são a mesma língua. Porém, na Espanha, se falam muito mais línguas de acordo com a região, onde se vive. Por exemplo, na Espanha falam catalão, tá? O galego português, o basco, certo? O castelhano, o aranês, o asturiano e o aragão, tá? Aragones. Depende da região. Porém, as mais faladas são catalão, galego português, o basco e o castelhano. E o castelhano, que é o espanhol que nós conhecemos, certo? É a língua oficial da Espanha, ok? Porém, há várias, 7 línguas, mais ou menos, se falam na Espanha, 7 dialetos diferentes, A Espanha é uma monarquia, certo? E o rei da Espanha, toda monarquia atual, ela tem um governo parlamentar, A monarquia, o atual rei da Espanha é Felipe VI, certo? Então, tá vendo? Hoje, nos nossos dias, ainda temos reis, A Espanha é um país que tem muito lindo, vários castelos, E que conquistou, Conquistou, assim como Portugal conquistou, muitas regiões como o Brasil, A Espanha também, conquistou vários territórios, no mundo também, certo? Então, muitos países falam o castelhano, que é a língua oficial do país. E hoje vamos aprender então sobre o que? Los hispanohablantes, certo? Os países que falam a língua espanhol, ou seja, o castelhano ou castelhano, certo? Então vamos lá? Hoje nós vamos aprender, Porque Espanha colonizou muitos países, certo? Ou alguns falam também, por quê? Por influência, de ocupações hispânicas no país. Primeiro deles, claro, mais bonita, a bandeira, A tia selecionou bandeira, a Espanha, porque estamos estudando espanhol. São 22 países que falam espanhol no mundo. Gente, 22! 21 como língua oficial,
Quantos países falam espanhol no mundo? 21. E 22, né, como segunda língua. Por exemplo, Filipinas, né? Nas Filipinas falam espanhol como segunda língua. Não é o idioma, a primeira língua oficial da Filipinas, mas é a segunda língua da Filipinas. Gente, 21 países. Aprender espanhol, né? E poder viajar em 21 países e se comunicar com pessoas de 21 países. Vamos conhecer esses países? Então vamos lá. Nós vamos aprender a falar os nomes desses países, suas capitais e como escreve, né, na língua espanhola, né, e as nacionalidades desses países. Quem nasce nesse país, né, eu nasci no Brasil, que eu sou brasileira, né? Então vamos lá. País, ó, Venezuela, escreve Venezuela. Capital, Caracas. Nacionalidade, quem nasce na Venezuela é quem? Né? Se for homem, venezolano. Se for mulher, venezolana. Certo? Guiné Equatorial. Capital, Malabo. Nacionalidade, guineano, guineana. Aí temos esse país como segunda língua, que fala espanhol como segunda língua, que é quem? Filipinas, né? O espanhol é a língua oficial das Filipinas? Não, certo? Espanhol é a segunda língua oficial das Filipinas, certo? Não é a primeira. No Brasil, qual a língua oficial do Brasil? Português, certo? Não temos uma segunda língua, ok? Nas Filipinas tem, né? Então vamos, país, Filipinas, capital, Manilha, nacionalidade, filipino, filipina. Vamos lá. Só esse aqui que é como segunda língua, tá, gente? Vai contar, esse é o 22º país, certo? Então, vamos. País, República Dominicana, nacionalidade, dominicano, dominicana, capital, Santo Domingo. País, Uruguai, nacionalidade, uruguaio, uruguaia, ou uruguaio, uruguaia. Capital, Montevideo. País, Guatemala, capital, Ciudad de Guatemala, nacionalidade, guatemalteco, guatemalteca. País, Colômbia, capital, Bogotá, nacionalidade, colombiano, colombiana. País, Panamá, capital, Ciudad de Panamá, nacionalidade, panamenho, panamenha. País, Costa Rica, capital, São José, nacionalidade, costarricense. País, México, ou se não, México. Tem duas formas de falar México, duas formas de escrever México. México, México. Capital, Ciudad de México ou Ciudad de México. Nacionalidade, mexicano, mexicana ou mexicano, mexicana. País, Chile, capital, Santiago, nacionalidade, chileno, chilena. País, Nicarágua, capital, Manágua, nacionalidade, nicaragüense. País, Equador, capital, Quito, nacionalidade, equatoriano, equatoriana. País, Puerto Rico, capital, San Juan, nacionalidade, puerto-riquenho, puerto-riquenha. País, El Salvador, capital, San Salvador, nacionalidade, salvadorenho, salvadorenha. País, Paraguai, nacionalidade, paraguaio, 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 paraguaia.
Capital, Asunción. País, Cuba. Capital, La Habana. Nacionalidade, cubano, cubana. País, Peru. Capital, Lima. Nacionalidade, peruano, peruana. País, Argentina. Capital, Buenos Aires. Nacionalidade, argentino, argentina. País, Honduras. Capital, Tegucigalpa. Nacionalidade, hondureño, hondureña. País, Bolívia. Capital, La Paz. Nacionalidade, boliviano, boliviana. Certo? Mis amores, entonces son 22 países hablantes de espanhol, mis amores. Voy a volver con las actividades, certo? Besitos miles, hasta pronto.